Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus é glorioso, Deus é bom e cuida de mim e cuida de você, né? Depois de um final de semana abençoado, estive viajando, estou de volta, Raniele aqui já entrando conosco, oh glória. Deus é maravilhoso, estamos aqui, né, para glorificar o nome dele, irmã Helena Nascimento, estivemos ontem juntas na igreja, ontem à noite, oh glória, Deus é maravilhoso demais, meus irmãos, que palavra, né, maravilhosa nós ouvimos ontem, que nós somos embaixadores do céu. Oh glória, é verdade. Nós estamos aqui para dar bons testemunhos, né, minha irmã? Glória a Deus. Para ensinarmos, né, a lei do Senhor. E é para isso que a irmã Solange está aqui também entrando conosco nessa manhã. A Adriana Verônica também já entrando aqui. Eita, Deus maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. E eu fico muito feliz, minhas irmãs, com a presença das irmãs já aqui conosco. Sabemos, todos os dias nós carecemos da presença de Deus, do perdão de Deus, de estarmos assim, como se diz, junto a Ele, nós necessitamos dEle. Sem Ele, nós não conseguimos, meus irmãos, nem minhas irmãs, nem sair do canto, né? Se não fosse a graça do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, amém, uma semana abençoada para você também, Adriana Verônica, Deus te abençoe. Bom dia, Luziane Macedo, também entrando conosco. Oh, glória! Deus é bom demais. Se a gente pudesse, a gente ficava só aqui esperando as irmãs que iam entrando e a gente ia citando os nomes. Oh, glória! E é uma alegria tão grande no nosso peito, né? Na segunda-feira a gente amanhece cansado. Leni também entrando aqui conosco. Oh, glória! É muito maravilhoso. A gente amanhece o dia assim, eu não sei vocês, eu estou com o corpo cansado. Até a voz está um pouco falha, aquela tremulosidade assim dentro de mim, sabe? Às vezes as lutas, né, do final de semana. E eu creio que muitas pessoas passaram por lutas, passaram por dificuldades, né, por estreitos. Mas hoje o Senhor renova a nossa força. Ele está aqui comigo e com você. E nós iremos trazer uma palavra no dia de hoje. Maria Auxiliando também aqui entrando conosco. Meus irmãos, vocês já observaram? Essas irmãs, como Deus tem tocado assim profundamente no coração para que nós estejamos juntas, nos alimentando da palavra do Senhor. Vocês observam os nomes que estão aqui, são as primeiras a entrarem. Todos os dias o Senhor tem incomodado você, que já entrou aí, para entrar conosco, para estar na brecha, para estar fazendo esse devocional. Quando o Senhor faz isso comigo e com você, o Senhor tem um propósito. Sabe por quê? Porque nós temos aqui mais de 700, eu acredito, amigos, 600 e poucos amigos no Facebook. Eu não sou muito de estar assim, conversando, trocando assim ideia. Não, eu entro só para gravar a minha live. E os irmãos veem que tem muitas pessoas que eu publico o vídeo. Poderiam estar aqui entrando para se alimentar da palavra. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é quem traz. É Ele quem traz. Então, se você está aí, glória a Deus. Foi o Senhor que trouxe você. E que acordou você cedo. Dizendo, se prepara para ouvir a minha palavra. E se alimentar dela. Então, é com Deus, né? Então, abra a sua Bíblia. Na primeira carta de João. Aonde nós iremos ler já no último capítulo da primeira carta de João, fica entre 1 João e 2 João, já aqui pertinho de Pedro,
Apocalipse, né? Judas, né? Você já vai, é bem facilzinho, ó. Você chegou em Apocalipse, é o segundo livro depois de Apocalipse. Você já vai lá e você vai encontrar. Porque muita gente pensa que é o Evangelho de João, mas não é o Evangelho de João. É as epístolas de João, né? Aqui é a primeira carta de João, que nós iremos ler agora. O irmão Cícero Verônica entrando conosco também, o irmão alemão. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. E vamos ler aqui 2 ou 3 versículos, depois nós leremos o resto. Mas, por enquanto, nós vamos ler esses 3 e iremos orar. Agora nós iremos ouvir a voz do Senhor, depois nós iremos falar com o Senhor, e depois o Senhor irá dar resposta a mim e a você. Oh, glória! Oh, Deus maravilhoso, meus irmãos. É um Deus que fala. Não é um Deus que precisa ser levado nas mãos, não, meus irmãos. É um Deus que fala. Vamos para a palavra? Onde diz assim, aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Vamos para o versículo 13, 14 e 15. Vamos ler esses 3 versículos. Diz assim, aqui é o poder da intercessão. Você sabe o poder da intercessão? Nós já lemos aqui, né? Quando nós oramos, Deus responde. Então, se você entrou aqui hoje, Deus tem um propósito. Vamos lá. Versículo 13. E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que creides em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, temos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui. Até aqui. Vamos orar e esperar que o Senhor fale comigo e com você. Só nesses 3 versículos, depois nós iremos ler mais. Feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder, mas escute a palavra do Senhor, porque tem situações que nós não podemos fechar os olhos. Mas o seu coração pode estar agora concentrado na palavra de Deus e os seus ouvidos também. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã porque Tu és um Deus santo, santo, santo. Senhor, nós sabemos que Tu se utilizou, Senhor, do Teu servo João, meu Pai, para falar conosco nessa manhã, porque nós sabemos, Pai, que essa palavra é para nós, crentes, cristãos, aqueles que crêem no Filho de Deus. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, com os ouvidos abertos, para ouvir o que Tu queres falar conosco nessa manhã, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Senhor, nos orienta. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos estar nos Teus caminhos, para que nós venhamos, Senhor, estar alinhado com a Tua vontade, Senhor, para que nós não queremos fazer a nossa própria vontade, mas que nós venhamos estar dependendo do Senhor e colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor. Senhor, cuida da nossa casa, meu Pai, dos nossos filhos, Senhor, da nossa família, meu Deus, Senhor, do nosso coração, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, continua falando conosco nessa manhã, meu Pai, porque a Tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra ela é lâmpada, Deus, para os nossos pés, meu Senhor Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é vida, Senhor, para nós. Obrigada, Deus, pela Tua presença tão maravilhosa nessa manhã. Senhor, obrigado pela vida dos irmãos que já entraram aqui nessa manhã, Senhor, nessa live. Obrigado. Senhor, abre o entendimento de cada um, Senhor, dá discernimento da Tua palavra. Senhor, que eles venham, Senhor, entender o que Tu queres falar com eles nessa manhã e falar comigo também, Jesus.
Meu Pai, nós te agradecemos e te falamos, Pai, aqui que nós estamos aqui como pessoas totalmente dependentes de Ti, como filhos totalmente dependentes de Ti, Senhor, querendo ser ensinados por Ti nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso Deus forte. E aqui a palavra do Senhor, no versículo 13, diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele é Deus? Você crê que Ele se fez filho de Deus e habitou entre nós? Que o próprio Deus enviou? Veio e habitou entre nós. Se você crê, essa palavra é para você. Porque essa carta aqui foi escrita para o que crê. Para o que crê. E se você crê, você vai entender o propósito que Deus tem na sua vida no dia de hoje. E ele diz aqui: a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outro que credes em o nome do Filho de Deus. Se você crê nesse nome, esse nome tem poder. O nome do Filho de Deus tem poder para nos livrar. Tem poder, meus irmãos. O nome de Jesus tem poder. Às vezes nós estamos em situações tão complicadas. E muitas vezes nós deixamos de clamar o nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz: invocai o nome do Senhor. Invocai. Invocai. Se hoje tu estás aí, Deus está te dando a oportunidade de invocar o nome do Senhor. E ser salvo a tua casa. Como tu tem orado? Quem tu tem apresentado diante do Senhor? Não é impossível. A palavra vai dizer aqui. Veja bem. E estas coisas, e esta é a confiança, olhe bem, é a confiança que temos, que nós temos, está afirmando. Eu tenho essa confiança, porque eu creio no Filho de Deus. Você crê? Se você crê, você tem que ter. Só que no versículo 5, essa palavra temos, ela é pronunciada 38 vezes. Tá vendo? Temos para com Ele que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade e Ele nos ouve. Muitas vezes nós pedimos. A palavra do Senhor diz assim. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Porque pedimos mal. Não é assim que a palavra diz? Que nós pedimos, mas pedimos mal. Por conta disso não recebemos. Porque a palavra do Senhor diz: qual é o pai que o filho pede um pão e ele lhe dá uma cobra? Está entendendo? Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor que nós achamos que é bom para nós. E não é. E a palavra diz: qual filho que pede um ovo e o pai dá um escorpião? Ei, meus irmãos, isso nós pais terrestres. Imagine o Pai Celeste. Jamais nós vamos fazer uma oração pedindo a Ele algo que possa nos causar um dano para Ele nos dar. Ele não vai dar. Os nossos pedidos têm que estar alinhados à vontade do Senhor. Quando nós assim pedimos, nós temos a certeza que Ele nos dá. Por que é que muitas vezes nós temos que orar dizendo assim? Eu acredito que não só muitas vezes, mas todas as vezes. Senhor, esse é o desejo do meu coração que eu estou te pedindo. Mas, Pai, se não for o melhor para mim, seja feito a tua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável.
a vontade de Deus, meus irmãos. Tem coisas que eu tenho pedido ao Senhor, faz anos que eu tenho pedido ao Senhor. E até hoje eu estou aqui, no aguardo. E eu digo todos os dias, Senhor, se o Senhor ainda não me deu, é porque eu não estou pronta. Tu me conheces, tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu levantar. Tu conheces a minha natureza. Eu não conheço. Mas o meu Deus que me criou, Ele conhece. E Ele sabe o que é que você está aí. O que é que você tem colocado diante de Deus. E Deus sabe se é bom para você ou não. E aqui a palavra vai dizer. Aqui. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Oh, glória! Tá vendo? Você pediu ao Senhor. Você sabe o que é que você tem colocado diante de Deus e você sabe que Ele, como Pai, Ele tem ouvido. Ele tem ouvido. E Ele sabe se é bom para você. E você sabe que Ele ouviu. E se você crê no nome de Jesus, você sabe que Ele é fiel para cumprir. E se estiver nos planos de Deus, você vai receber. Ô irmã Solange, eu pedi algo ao Senhor e passou, minha irmã, eu não recebi. Meus irmãos, às vezes até a cura, às vezes é até a cura de alguém que nós amamos. Nós colocamos diante de Deus e nós ficamos aguardando. Ô irmã Solange, será que Deus não me ouve? Ele ouve. A palavra diz aqui, se você crê nele, você também sabe que Ele está lhe ouvindo. Agora, nós sabemos que vai acontecer o que é melhor para mim e para aquela pessoa que você está pedindo. A palavra no versículo 15 do capítulo 5 de 1 João vai dizer: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Nós, muitas vezes, olha como é importante essa palavra, meus irmãos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Quando nós vemos nossa família ou algum irmão na igreja, ou dentro da nossa própria família, olha que palavra, ao que não peca para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Olha, ele está explicando aqui. Se algum irmão, se você vê algum irmão seu, cometer pecado, e não para a morte, nós vamos colocar ele diante de Deus, eu e você. Ah, irmã Solange, mas a palavra não diz que não há pecado pequeno, nem pecado grande, tudo é pecado? É, porque está aqui na palavra. Tudo é pecado. E eu vou lhe explicar. Aqui a palavra está nos afirmando que quando eu e quando você, nós vermos um irmão pecando, nós temos que estar orando por ele. Se não for um pecado para a morte. Porque nós vivemos aqui no mundo e nós somos pecadores. Mas nós não nos agradamos do pecado. Se nós somos nascidos de novo, meus irmãos, nós pecamos porque o pecado ele se torna um acidente de percurso.
e não um hábito na vida de um crente, na vida de um que conhece o Senhor Jesus e que teme o seu nome e que obedece ao seu nome. Entendes? Quando nós pecamos, a irmã pecou, a irmã Solange pecou, o irmão Alemão pecou, a irmã Auxilian pecou, nós temos que estar orando por eles. Um pecado aqui na terra que nós cometemos como pessoas que vivem nessa terra. Agora a palavra diz que quando nós pecamos contra Deus, nós já falamos muitas vezes, quando nós blasfemamos, quando nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus, contra isso nem ore. É a palavra que está dizendo. Nem ore. Se você diz que Deus não é Deus, se você blasfema contra Deus, muitos que estão aí zombando o nome do Senhor, escarnecendo o nome do Senhor, fazendo dele um trapo, fique sabendo que a palavra diz que nós não podemos, nem ore, porque Deus não escuta. Está aqui na palavra. Você pecar contra mim, eu contra você, um pecado da carne, mas pecar contra o Espírito Santo, nem ore. Está aqui na palavra. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Aos que não pecar para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Versículo 17. Toda injustiça é pecado. Há pecado, não para a morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Há pecado que nós colocamos diante de Deus e Ele nos perdoa. Certo que nós iremos colher o que nós plantamos. A palavra diz bem claro. Nós iremos responder pelos nossos erros. Está perdoado diante de Deus. Ele é fiel para nos perdoar. Mas eu e você, nós iremos ser responsabilizados. Iremos pagar por aquilo ali. Iremos colher o fruto do nosso pecado, né? E aqui vai dizer no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Tá vendo? É verdade o que ele disse? Se você é nascido de Deus, se você crê em Jesus, se você anda nos caminhos do Senhor, você não vive em pecado. Porque você não está só. Quem está habitando em você é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Eu não já disse a vocês que quando eu, a irmã Solange, cometo algum pecado, o Espírito Santo, ele me entristece. Ele me entristece. Ele muda o meu semblante, meu coração fica apertado. Eu digo, meu Deus, pequei contra Deus. Senhor, me perdoa. Porque esse pecado, ele não agrada o Senhor. Pequei contra o meu irmão e desagradei o Senhor. Me perdoa, meu Pai. E me ajuda a não cometer mais esse pecado. Sim, esse pecado aí o Senhor ouve e nos perdoa. Né? Porque nós não devemos nos agradar de estar falando mal da vida alheia. Uma pessoa que é nascida de novo, ela não pode estar falando mal todos os dias do seu irmão. Ela não pode estar envolvida em meio de fuxico, em meio de contenda. Isso é olhar para dizer assim, eita, a irmã Solange é fuxiqueira. Não sei se você sabe o que é que chama isso. Porque fuxico tem gente que entende fuxico como aquele pedaço de tecido que a gente costura, né, e vira aquela florzinha. Mas alguns têm como contenda, como conversa, não sei nem quantas palavras se dão para esse nome. Então, você não pode me ter como uma pessoa dessa. Se eu sou nascida de novo, eu posso até um dia me envolver, comentar, fazer um comentário e dizer depois, Senhor, me perdoa. Eu não devia ter falado aquilo. Senhor, me perdoa. E se possível, eu irei até aquela pessoa e digo a ela, me perdoa. Porque eu fiz um comentário, foi péssimo o comentário que eu fiz.
eu talvez tenha colocado você em uma situação difícil. Porque às vezes nós somos humanos e às vezes isso pode fugir do meu controle. Mas nós colocamos isso diante de Deus e Deus nos perdoa. Só que tem consequências. Tem. E eu já passei por isso. E você passa também. Agora, nós não podemos fazer isso com Deus, contra a palavra de Deus. E nem achar que isso é normal e está só fazendo. Porque a palavra aqui vai dizer, porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pode acontecer uma vez, pode, mas não é costume. Todos os dias seu nome já é de uma pessoa que vive em pecado. Não, aquele ali que é cristão, tá longe. Não, aquele ali só vive cometendo coisa errada. Nem eu que não temo o Senhor, não peco tanto aquele homem ou aquela mulher. Só vive em lugar errado, só vive falando mal dos outros, só vive em contenda, anda com aparência de pessoas do mundo mundano mesmo. Não, aquele ali mesmo não é nascido de novo. Tá? Já ouviu esse comentário? Vive na roda dos escarnecedores, na mesa dos zombadores. Já ouviu isso? Pois é. E aqui a palavra vai dizer: não vive pecando, antes aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Estás vendo, meus irmãos? Como é maravilhoso ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Senhor, e eu posso nascer de novo? Foi esse pedido. Pode. Não da sua mãe, lógico que não. Mas ser nascido de novo das águas, ser nascido de novo de Cristo, se arrepender e confessar a sua vida ao Senhor. E dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser nova criatura. Senhor, me faz uma nova criatura. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em mim e que as manias, os costumes, os hábitos que eu tinha fiquem no passado. Que eu venha ser uma nova criatura para a glória de Deus. Aonde eu passo, as pessoas digam assim: ei, quem era essa mulher? Meu Deus, antes eu via essa mulher metida em conversa. Antes eu via essa mulher metida em roda de escarnecedor. E hoje eu vejo essa mulher indo para a igreja, uma mulher que hoje aconselha, uma mulher que hoje ela é separada. Porque a palavra diz que santos é separado do pecado. O Senhor nos separou. Então nós somos santos, porque a palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, é maravilhoso demais essa palavra. E vai dizer aqui que o maligno não nos toca. E diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz o maligno. Nós sabemos, outra vez sabemos. Eu sei, meus irmãos. E eu creio que você também sabe que você é de Deus. Que Ele lhe chamou para ser santo, separado. E que o maligno não lhe toca. Você pode até cometer um pecado. Porque a palavra diz que aquele que diz que não peca já está pecando. A irmã Solange, meus irmãos, peca. Eu sou uma pobre, humilde de Cristo, um vaso de barro na mão do meu Deus todo dia. Se não fosse Ele, eu não sei o que seria de mim. Mas, meus irmãos, quando eu peco, de imediato o Espírito Santo já muda o meu semblante, eu já me entristeço e eu digo: Senhor, me perdoa. Me perdoa, meu Pai. E me faz, continua abrindo meus olhos para que eu não venha mais nesse caminho, para que meu caminho seja esse, o caminho estreito. E ele vai dizer aqui que o mundo jaz o maligno. As coisas do mundo, meus irmãos, nos leva para pecar. Meus irmãos, aqui vizinho a minha casa. É festa, muita festa. Você pode participar? Pode. Pode sim. Aquele povo joga aquele tênis, aquele negócio. Não tem nada, é um lazer. Agora tem que saber como é que você vive. Qual o testemunho que você dá.
Se no final de semana, o que é que você está fazendo? Está entendendo? Nós somos separados, nós não podemos viver como o mundo está vivendo, porque o mundo jaz o maligno. Vai ter uma festa que não agrada a Deus, aonde lá vai ter prostituição, pessoas caídas no chão no final da festa, mulheres depois violentadas porque termina bebendo em mesas com pessoas que mal conheceu. Quando termina a situação, a gente sabe como acontece. Meus irmãos, isso não é de Deus. O mundo jaz o maligno. A mente humana, a maldade vem desde o começo do mundo. E nós não podemos estar nesse meio. Nós temos que ser separados. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. E a palavra vai dizer aqui no versículo 20 do capítulo 5, dizendo, também sabemos de novo, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro é Jesus. Oh, glória! O verdadeiro é Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e habitou entre nós. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Esse é o verdadeiro. Meus irmãos, tem pessoas que dizem bem assim, a lei da irmã Solange. Meu irmão, não tenho lei. É Jesus, eu sigo a Jesus. A lei que a irmã Solange prega. Oh, meus irmãos, eu prego aqui a palavra de Jesus, é o verdadeiro. É o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Não é a lei da irmã Solange, Jaciene Lima. Não é a lei da irmã Solange. Aqui a palavra do Senhor diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, no Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, este é o verdadeiro Deus. E aqui, sabe o que é que a palavra, sabe como é que encerra essa palavra no versículo 21 do capítulo 5 da primeira carta de João? Encerra assim dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos. Se afasta. Busca o Senhor, porque Ele é verdadeiro. Se você for ler Isaías 46, 44, meus irmãos, você vai ver que a palavra do Senhor diz que tornai-vos iguais a eles. Meus irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Como você pode... A irmã Solange, vou viajar. Eu não estou aqui falando de religião. Entenda. Eu estou aqui falando de Jesus. Eu estou aqui falando de Deus. Com a autoridade dada por Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. E ele diz que aquele que crê nessa palavra já está salvo, é salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Não sou eu que estou dizendo. E a palavra do Senhor diz que o mundo jaz o maligno, está aqui. No versículo 19, o mundo jaz o maligno enganando. E ele diz aqui no versículo 21, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Como que eu vou viajar? Aí eu chego para uma imagem e eu digo assim, me protege. Me leve em segurança para que eu chegue em segurança em Barbalha. Se der uma ventania e derrubar ela, ela cai e quebra. Ela não pode guardar nem a ela, quanto mais a minha vida. Entenda, é isso que eu estou querendo te dizer. Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, Ele vive, Ele está vivo.
Se você crê nessa palavra que nós acabamos de pregar aqui, se você ora por alguém, ele ouve a sua oração. Se você faz uma oração, está alinhada ao que Deus quer para a sua vida, ele vai te responder. Ele só não vai te dar uma cobra. Se tu está pedindo um pão, pensando que é um pão, e Deus sabe que não é um pão, que é uma cobra, ele não vai te dar. Como que tu pode pedir o mal para o teu irmão e tu quer que Deus te dê? Ele não vai te dar. Como que tu quer ter uma coisa melhor para não usufruir dela em bem de todos? Ele não vai te dar. Ele vai te dar o que é bom, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. E ele diz que mesmo se o teu irmão estiver pecando, e você orar, o Senhor dá vida a ele, o Senhor salva. É por isso que eu estou aqui todos os dias, colocando a minha vida, colocando a vida dos meus filhos, do meu esposo, a sua vida, a sua família. Porque eu creio que o Senhor disse que se eu orar, se eu interceder, aqui é o poder da intercessão, essa palavra aqui. Está dizendo, é o poder da intercessão. Se eu orar por você que está em pecado, o Senhor é fiel para te dar vida. Agora, se você pecar contra Deus, ele disse que eu nem ore. Está aqui. Está aqui, versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de João. Se é para blasfemar contra Deus, falar mal da igreja do Senhor, falar mal do povo de Deus, falar mal do Espírito Santo, nem ore. Não fale do que você não conhece. Coloque sua vida no altar do Senhor. E reconheça, assim como a irmã Solange, Senhor, eu sou pecadora e eu necessito de Ti. Senhor, cuida de mim, abre meu entendimento. Senhor, livra meus pés do laço. Senhor, livra meus pés da morte. Que eu venha estar me separando. Ser santo é ser separado do pecado. Porque aqui a palavra do Senhor diz, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Mas os ídolos não só é uma imagem de madeira ou de gesso. Não! O que é que está sendo ídolo da sua vida? É a vaidade, é o dinheiro, é uma paixão, é os seus filhos. O que é que tem lhe afastado da casa do Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Que luta você passa para não ir? Porque eu também passo. Em primeiro lugar, buscais o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom dia, Rita Inácio. Em primeiro lugar, é Deus na minha vida, é Deus na sua vida. Ah, eu não posso ir para a igreja hoje porque meus filhos estão em casa. Aí eu não posso ir. Quem cuida dos seus filhos é Deus. Quem dá livramento é Deus. Se organiza, deixa o almoço feito, deixa a janta feita. Tá aqui, meus filhinhos, vocês querem ir? Vamos. O certo é a família inteira estar na presença do Senhor. Mas vocês estão resistindo à palavra de Deus? Vou eu orar por vocês, porque a palavra está dizendo aqui que se eu pedir ao Senhor, o Senhor vai salvar a vida de vocês. Não impeça, não permita que essas coisas impeçam você de ir para a casa do Senhor, não. Porque senão vai ter ruína para a sua casa. Vá. Ah, tem uma festa, prioridade é a festa. Oh, infelizmente caiu no dia do culto. Não vou para o culto. Eu vou para a festa, meus irmãos, a prioridade é o Senhor. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Por não conhecer o poder de Deus. Eu vendo ontem aquela cena daquela festa que estava passando na televisão ontem, né? O povo tudo numa feijoada e o carrapato picando o povo, né? Meio mundo de gente novo, sendo picado por esse carrapato e morrendo. Eu digo, oh Jesus, isso pode acontecer comigo? Pode, meus irmãos, pode. Não estou dizendo que não pode acontecer comigo não, sabe? Que eu não sou melhor do que você não, granjeiro. Oh, Deus te abençoe, bom dia.
em Barbalha, meu amigo também em Barbalha. Pode acontecer com a irmã Solange. Sim, mas eu quero dizer uma coisa, como é que você está vivendo? Como é que você está vivendo? Meus irmãos, no dia que eu partir, vocês vão saber. Primeiro, eu acho que alguém vai divulgar aqui nas redes sociais, luta ou qualquer coisa. A irmã Solange partiu, alguma coisa. Mas pode crer, diga assim, ela partiu feliz. E o céu está em festa. Eu creio nessa palavra. Por quê? Porque eu sou merecedora? Não. Não. Eu sou pecadora como você. Mas eu tenho colocado diante de Deus, eu tenho reconhecido que eu sou pecadora. E todos os dias eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Se eu não acordar amanhã, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra dessa tua serva pecadora aqui. Sabe? É essa a diferença. Para onde nós iremos? Aonde os ídolos têm ocupado a sua vida? Não é só os ídolos de imagem, não. Muitos às vezes confia. Eu vi ontem um povo colocando dinheiro, um monte de dinheiro em uma procissão, meio mundo de dinheiro. Dinheiro não vai comprar sua saúde. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Oh, glória. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro, não. Nós precisamos, sim, ajudar na obra do Senhor, evangelizar, sim, mas nós não podemos nos expor. Eu ir lá e dizer, pegar, tá aqui, estou botando aqui R$100 para poder eu ficar boa, para poder o Senhor me dar minha casa. Oh, meus irmãos, isso aí... O Senhor, ele não faz barganha, não. Barganha se faz nessa terra, onde o mundo, aqui onde o inimigo jaz o maligno nesse mundo. O nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa quem ele quer, ele dá a quem ele quer. E muitas vezes o Senhor abençoa a minha vida e abençoa a tua vida. E tu vai lá e tu não dá o testemunho que foi Deus quem fez. Nada acontece que ele não queira. Presta atenção. A quem tu tá dando a honra? A quem tu tá dando a glória? Ah, tu sabia que os ídolos dessa terra pode ser até o... Ah, meu filho hoje é médico e ele vai me sustentar. Ele é o ídolo da tua vida. Cuidado, vigia. O homem é mortal. O homem é mortal. Eu conheci um senhor aí na Lagoa Seca, tem pessoas aqui que sabem, que fez de tudo para formar o filho, foi lindo, foi maravilhoso, se esforçou, não vou citar nome de ninguém, mas o filhinho se formou em Recife, já estava formado, e nenhuma das festas, já do encerramento da formatura, houve um acidente e ele morreu. Para você ver como nós somos pó. Em quem você tem colocado a sua fé, a sua esperança? Em quem? Em quem? Quero lhe dizer que aqui o apóstolo João, ele encerra essa carta dizendo, filhinho, guardai-vos dos ídolos. O que é que tem ocupado o teu coração? Quem é o ídolo do teu dia? Quem é que tu está aí adorando hoje? É o teu trabalho? Cuidado que tu pode adoecer, amanhã tu tem só a vontade de ir lá e não pode. E não pode. É os outros que irão. É os outros. Agora, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, mesmo que esse corpo mortal desapareça, mas tu vai ter uma eternidade ao lado do nosso Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que se tu tens orado, colocado a vida do Senhor, a vida do teu povo, da tua família, oh meu Deus, começou a zoada ali. Tem colocado a vida da tua família, dos teus filhos, diante do Senhor, em oração. Continua confiando, porque o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Ele é fiel para ouvir a tua oração. Essa carta aqui Ele fez para quem crê. Está aqui, se você ler o capítulo todo, que você vai ver que ele fez para os que crêem no Senhor Jesus. Ele diz, nós cremos, tem 38 vezes, nós sabemos que se nós orarmos, o Senhor vai ouvir. Nós sabemos, se o pedido que nós fizermos está alinhado com a vontade do Senhor, Ele vai responder.
Nós sabemos que se nós orarmos pelos nossos irmãos que estão em pecado, e esse pecado for pecado da carne, pecado contra mim e contra você, o Senhor vai responder e o Senhor vai salvar. Mas nós sabemos que se os nossos irmãos pecarem contra Deus, Antônio Lima, a palavra do Senhor diz: nem ore. Tem aí alguém que está blasfemando contra Deus na tua casa? Dizendo que tu está indo para a casa do Senhor e que é um Deus falso, que é um Deus mentiroso. Tem alguém na tua família que está dizendo que essa lei é tua, que tu está no caminho errado, que esse Deus é falso, que esse Deus é mentiroso. A palavra do Senhor diz: nem ore. Está vendo como é sério apontar o dedo para um servo de Deus? Está vendo como é sério não conhecer a palavra, não conhecer o Deus Todo-Poderoso e blasfemar contra Ele? Fale mal de qualquer um, menos do Espírito Santo, menos de Deus, porque Ele é o dono da minha vida e da sua. Nessa manhã, eu quero dizer a você, que se você está orando por alguém na sua casa, saiba que Deus está ouvindo. Eu não sei a forma que você está orando, J. Dantas, por quem você está orando, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor, se você crê, que eu sei que você crê, Ele diz que Ele responde a sua oração. Ele responde a minha oração. Que nós cremos no Senhor e Ele satisfará o desejo do meu e do seu coração. Ele irá responder, Ele irá fazer um milagre na sua casa, na minha casa. Ele irá fazer. E eu creio que aquele que estava pecando, o Senhor, a palavra diz aqui, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, diz: se alguém vier ver o seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Ele lhe dará vida. Pecar contra a morte é pecar contra Deus, é blasfemar contra Deus. Aí está pecando contra a morte, viu? Mas agora nós iremos cantar um louvor para a honra e a glória do Senhor. Nosso caderninho de oração está aqui. Já tem algumas pessoas que entraram, que eu vou colocar aqui o nome, né? Já comprei outro caderninho, ó, porque o outro já foi. Ô, glória. Deus é bom em todo o tempo. Mesmo tendo um vizinho que chegou aí fazendo barulho, né? Mas vamos nós cantar esse louvor para a glória de Deus, porque Deus é bom. E Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua casa. E a hora de você se voltar para o Senhor é essa. Amém? Vamos lá. O nome desse louvor é o Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. No caderninho aqui é o 126. Não é do inário da Bíblia, sabe? Geralmente eu canto alguns do Novo Cântico da Bíblia. Mas aqui é um livrinho de cânticos, né? Na Bíblia é inário. Às vezes eu me atrapalho e digo louvor, mas é inário, né? Aqui são hinos na Bíblia e aqui são louvor. Então vamos cantar aqui, para nós inibir a zoada ali do vizinho, em nome de Jesus. É assim. Deixa eu molhar aqui a garganta, porque o ventilador tá ligado e a garganta tá seca. Eu cheguei de viagem com a garganta um pouco rouca. Mas esse louvor é assim. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Exu HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Oh, glória! Deus é bom e Deus governa a minha vida e a sua. Deus governa a minha casa e a sua, porque Ele é bom, porque Ele ouve a minha oração e ouve a sua. Nós sabemos, Jéssica Lore, que o Senhor ouve a nossa oração. Sim, nós sabemos e cremos. E cremos, porque essa palavra foi para mim e para vocês nessa manhã. Leia essa palavra, medite nela. Peça ao Espírito Santo de Deus para abrir o seu entendimento. Quem é o seu ídolo nessa manhã? A palavra do Senhor disse: afastai-vos dele. Nosso ídolo tem que ser Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem que ter primazia, tem que ter prioridade na minha vida e na sua. Eles têm que estar acima do trabalho, em cima da vida na terra, na nossa vida secular, em tudo. Acima do amor aos nossos filhos, que é o amor maior que nós temos na terra. Pois o nosso Deus tem que estar acima disso. Meus filhos às vezes estão dormindo, eu digo: vão se acordar não? Pois está aí o café, estou indo para a igreja. Meus irmãos, Deus, Ele é prioridade em minha vida. Porque eu creio nessa palavra. Quando nós passamos a crer nessa palavra, nós não queremos nos apartar dela. Porque nós sabemos que Ele é a nossa rocha. Uma casa sem Deus, o vento leva. Vem uma grande tempestade e a derruba. Quando ela está alicerçada na rocha, ela não cai. Porque vem tempestade na sua vida e vem na minha. Mas quando nós, que somos, na nossa casa, as colunas de oração, que estão alicerçadas em Deus, o pai, a mãe, os filhos, nós estamos guiando. Mas quando nós não somos coluna de oração dentro de nossa casa, qualquer perturbação destrói o lar, destrói a família. Vamos orar para encerrar nessa manhã? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, Deus. Tu és bom, Tu és santo, Tu és glorioso, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, obrigada, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias nos alcançou nessa manhã. Porque essa palavra, meu Deus, veio aos nossos ouvidos, para que nós venhamos nos apegar a Ti. Para que nós venhamos, Senhor, crer cada dia mais que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor tem livrado os nossos familiares, os nossos irmãos da morte, que o Senhor tem dado vida através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui conosco nessa live. Por os irmãos que irão assistir já, meus irmãos, no Testemunhando com Solange Rose. Oh, glória. Meus irmãos, Deus é bom. O Senhor, Ele é grande e Ele é poderoso. E Ele é quem tem que ter o lugar principal em nossos corações. Senhor, nessa manhã, faz morada, meu Pai, no coração de cada um que está aqui conosco e que irá ouvir, Senhor, esse vídeo daqui a pouco, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Porque a Tua palavra diz que é o Senhor quem convence o homem do pecado. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem nos escolheu. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor.
Nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Jéssica Lore, Leni, Rita Inácio, Célia Chagas, Adriana Verônica, Irmã Helena Nascimento, oh Jesus, Maria Auxilian, Cícero Verônica, Grangeiro, oh Jesus, algumas pessoas, eu vou me lembrando aqui e vai passando, mas que Deus seja com cada um de vocês nessa manhã, com cada um de vocês, que a mão poderosa de Deus esteja dando livramento aonde nós estamos no mundo que jaz o maligno. Que Ele livre a sua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, Adriana Verônica. Deus abençoe a casa de vocês todos, em nome de Jesus. Faça vocês prosperar, né, o trabalho de vocês, mas que vocês venham dar prioridade à palavra de Deus. Um cheiro bem grande da irmã Solange e até amanhã. Glória a Deus.